Você deita com sono, mas sabe que lá pelas 2 da manhã vai acordar, não por causa de um pesadelo, mas por causa da maldita vontade de urinar. O caminho até o banheiro é o mesmo de sempre, lento, com medo de escorregar, com aquele frio cortando o corpo e o sono indo embora pelo ralo. E quando volta para a cama, o corpo está ali, mas a mente está desperta. Se isso acontece com você quase toda noite, então fique aqui comigo. Porque hoje eu vou te mostrar o que uma única colher antes de dormir pode fazer por você. Sabe por que o seu corpo insiste em despertar a cada poucas horas? Não é porque a bexiga odeia o seu sono. O que acontece é bem mais simples, quase como um relógio de cozinha que ficou mal regulado. Durante o dia, nós bebemos água, sucos, café. Tudo isso vira líquido que precisa ser filtrado pelos rins. Quando somos jovens, esse trabalho é distribuído ao longo das 24 horas. Só que depois dos 60, o organismo resolve alterar o turno do serviço e coloca os rins para trabalhar justamente na madrugada. É como se o zelador do prédio decidisse aspirar o corredor às 3 da manhã. Você acorda, mesmo sem querer. Outro ponto é o hormônio antidiurético, que funciona como um guarda de trânsito dizendo aos rins: ei, diminui a produção de urina porque agora é hora de dormir. Com a idade, esse guarda tira férias mais longas. Resultado, o tráfego de líquido continua intenso, bem quando você precisa de silêncio interno. E tem mais. Cafeína e açúcar consumidos depois das 4 da tarde são como alarmes extras. Eles irritam a bexiga e aceleram o relógio interno. Sal em excesso puxa água para o sangue. Seu corpo tenta se livrar dela. E lá vai você ao banheiro. Medicamentos para pressão podem aumentar a produção de urina. Às vezes, basta conversar com o médico para mudar o horário da dose. Mas existe também um detalhe que pouca gente comenta: o hábito de beber por precaução. Muita gente se senta para ver TV à noite e bebe vários copos de água para não desidratar. Essa água não evapora por milagre. Ela espera pacientemente, até que seu corpo diga hora de sair, justamente no meio da madrugada. Por fim, há a questão da postura. Quando você deita, o sangue que ficava acumulado nas pernas retorna ao coração. Esse fluxo extra passa pelos rins que entendem: tem líquido sobrando, vamos filtrar. É como abrir a torneira de uma só vez, fazendo a bexiga preencher mais rápido e o despertador natural tocar bem cedo. Ou seja, não é falta de força de vontade nem castigo divino. É apenas um conjunto de engrenagens que precisou de ajustes com o tempo. E, felizmente, ajustar essas engrenagens é bem menos complicado do que parece, como você vai ver agora. Agora que você entende por que o seu corpo insiste em acordar, é hora de aprender a silenciar esse alarme, com algo tão simples quanto uma colher. Sim, uma colher antes de dormir pode mudar completamente a forma como seu corpo se comporta durante a madrugada. Mas não é qualquer coisa. Estamos falando de uma mistura natural e calmante, feita com ingredientes que você provavelmente já tem em casa: mel puro, vinagre de maçã orgânico, água morna. Essa combinação atua em 3 frentes ao mesmo tempo. O mel ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando picos que estimulam os rins a produzir mais urina. O vinagre de maçã tem propriedades anti-inflamatórias e regula o pH do sangue, o que reduz a irritação da bexiga. E a água morna prepara o corpo para o descanso, ajudando no relaxamento dos músculos, inclusive os da região pélvica. Juntas, essas substâncias ajudam a acalmar o sistema nervoso, reduzir o volume urinário durante a noite e prolongar os ciclos de sono profundo. Você adormece mais rápido e permanece dormindo. Em estudos recentes publicados por institutos de saúde naturais, essa simples receita teve um impacto significativo em pessoas com noctúria leve a moderada. Idosos que acordavam 3 vezes por noite passaram a acordar apenas uma, e alguns simplesmente não acordaram mais. Claro,
O segredo está em fazer com consistência. Tomar uma vez não vai mudar sua vida, mas usar essa colherada como parte da sua rotina noturna, todos os dias por pelo menos 7 noites, pode transformar não só seu sono, mas sua disposição ao acordar. Importante: use apenas mel puro, sem aditivos, e prefira vinagre orgânico com a mãe ativa, que é aquela parte turva, cheia de bactérias boas. Misture uma colher de chá de cada em meio copo de água morna. Tome de 30 a 40 minutos antes de dormir, com a luz já apagada, o celular longe e o travesseiro esperando. É um gesto simples, mas para muita gente é o passo silencioso que separa a insônia do descanso restaurador. E o banheiro pode finalmente esperar o amanhecer. Agora, imagine a sua noite de hoje. Você janta mais cedo, evita o sal, o refrigerante, aquele cafezinho da novela, e por volta das 21h30, você começa o seu ritual de descanso. A cozinha está em silêncio. Você pega um copo de vidro, coloca um pouco de água morna e ali mistura uma colher de mel dourado e uma de vinagre de maçã. O aroma é suave, reconfortante. Com as luzes da casa já baixas, você se senta e bebe devagar, sem pressa, como se dissesse ao seu corpo: a partir de agora, tudo em mim vai descansar. Você escova os dentes, desliga o celular, deita-se. O quarto está escuro, mas não sombrio. Uma penumbra confortável cobre os móveis. O travesseiro encaixa perfeitamente na nuca. As cobertas estão leves, mornas. O corpo já entendeu que não é hora de alerta. É hora de restaurar. E aí, algo diferente acontece. Você adormece mais fácil do que esperava. Sem aquela inquietação de sempre. Sem as voltas e reviravoltas. Sem ficar de olho no teto. As horas passam. A madrugada vem. Mas, pela primeira vez em muito tempo, você não levanta. Não há corrida ao banheiro. Não há tropeço no escuro, não há aquele suspiro de frustração às 3 da manhã. Seu corpo dorme inteiro. Sua mente viaja por sonhos tranquilos. E o amanhecer é recebido com olhos ainda meio fechados, mas com o coração leve. Você se senta na cama, olha ao redor e pensa: ué, eu dormi a noite inteira? Esse simples hábito de uma colher antes de dormir, quando feito com intenção e constância, transforma as noites e transforma as manhãs. Porque dormir bem não é luxo, é um direito, e você está apenas começando a recuperá-lo. Como toda boa receita, essa também permite variações simples e cuidados essenciais para não perder o efeito. Se você não gosta do sabor ácido do vinagre de maçã, pode começar com meia colher de chá apenas. Com o tempo, vá aumentando até a dose ideal. Outra alternativa é trocar o vinagre por suco fresco de limão, que também tem propriedades diuréticas suaves e ajuda na digestão. Em vez da água morna, um chá calmante pode ser usado como base, desde que seja suave e sem cafeína. As melhores opções são camomila para relaxar o sistema nervoso, erva doce para aliviar cólicas e gases, capim-cidreira que induz ao sono naturalmente. Você pode misturar a colher de mel e o vinagre diretamente no chá escolhido, desde que ele esteja apenas morno e não quente demais. O calor excessivo destrói as enzimas do mel e prejudica as bactérias boas do vinagre. Então, lembre-se, temperatura amena, quase como a água de um banho morno. Agora, um dos erros mais comuns que impedem essa receita de funcionar é consumir alimentos errados após a mistura. Por exemplo, tomar a colher mágica e logo em seguida comer um pedaço de bolo ou um pão com presunto. Isso anula boa parte do efeito, porque o corpo volta a lidar com açúcar e sódio, os mesmos vilões que irritam a bexiga. Outro erro: beber muita água logo antes de dormir. Mesmo que você tenha tomado a mistura corretamente, se encher o copo às 20h30 e beber por precaução,
seu corpo vai reagir do jeito que sempre reagiu, mandando você esvaziar a bexiga às 3 da manhã. Evite também o uso de telas, celular, TV, tablet, nos 30 minutos seguintes à mistura. A luz azul desses aparelhos interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono, e atrapalha todo o processo que você iniciou com tanto cuidado. Por fim, mantenha consistência. Não adianta fazer uma vez e desistir. Nos relatos mais positivos, os primeiros resultados vieram após 3 a 5 noites seguidas, e o efeito completo depois da 7ª noite. Ou seja, não é milagre, é fisiologia cooperando com você. E quando o corpo coopera, o sono vem como um presente. Agora feche os olhos um instante e respire fundo. Sinta o silêncio da noite que vem chegando. Perceba que dentro de você existe algo ainda mais silencioso. A confiança de que, desta vez, o sono vai abraçar seu corpo até o amanhecer. Você não precisa mais temer o corredor escuro, nem a lâmpada fria do banheiro, nem o travesseiro que perde o calor quando você volta para a cama. A partir de hoje, cada colher morna que deslizar pela sua garganta será um lembrete de que pequenas escolhas movem grandes engrenagens. 7 noites. É só o que eu peço. 7 oportunidades para seu corpo aprender um novo ritmo. E quando o relógio marcar 6 da manhã, sem interrupções, quero que você sorria por dentro e diga: valeu a pena cuidar de mim. Durma bem, você merece.